Chegamos na análise do episódio 4 da primeira temporada de Depois Daquele Ano. Pra quem não me conhece, eu sou a Bia Zega e tenho esse canal que fala sobre filmes e séries que eu tenho assistido e tô fazendo uma análise completa de cada episódio da primeira temporada de Depois Daquele Ano, que é a adaptação do livro Depois Daquele Verão que acabou de chegar na Prime Video. Então não se esquece de já deixar seu like, deixa seu comentário e se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Então vamos pra nossa análise desse quarto episódio. Gente, é um episódio que aconteceram muitas coisas. Pra quem não viu ainda, já fiz a análise dos outros 3 primeiros, tá? Vou deixar a playlist linkada aqui em cima. Quem já viu aqui, eu citei, né, que os episódios eu senti que tinham alguns temas. E esse episódio 4, pra mim, não tem outro tema a não ser revelações. Acontecem diversas revelações ao longo desse episódio. E a gente já começa com a primeira, que acho que é uma das maiores da série inteira, que é o fato de a Sul ter deixado o restaurante pra Percy. Gente, eu fiquei passada e chocada quando isso aconteceu, porque isso não acontece no livro, não tem nenhuma menção disso, tá? O livro é bem diferente a história. E, inclusive, eu acredito que quem é muito fã do livro deve ter ficado um pouco chateado, porque a história muda bastante, tá? Só um contexto aqui. O restaurante, ele não fica nem com os meninos, tipo, meio que é da posse deles, mas um funcionário que era braço direito da Sul acaba comprando o restaurante e assumindo no livro, tá? Mas eu vou dizer pra vocês que eu gosto dessa mudança, porque é uma maneira de trazer a Percy de volta ali pra Barry's Bay, né? Que eu acredito que era o grande objetivo da Sul, de possivelmente trazer a Percy de volta, porque ela não sabia se ela iria voltar por conta própria, ou se por acaso ela ia precisar dar uma forçadinha ali pra fazer com que a Percy voltasse pra Barry's Bay e pra vida dos meninos, porque ela queria que aquilo continuasse. Pra mim, gente, isso é extremamente óbvio, assim, sabe? E isso gera um caos, porque os irmãos não gostam, ficam revoltadíssimos, né? O que eu acho ok, mas ao mesmo tempo nenhum dos dois também queria o restaurante. Enfim, a gente já fala sobre isso, tá? Mas logo nesse início também, a gente já volta com os flashbacks, né? Eu diria que os flashbacks que acontecem nesse episódio são dos mais importantes, assim, porque acontecem as primeiras mudanças ali de Sam e Percy, de amigos pra namorados ali, pra terem alguma coisa, começarem a assumir mais o que estão sentindo, principalmente o Sam, mas a gente já vai chegar nessa parte. Porque um dos primeiros momentos que acontece ali é da corrida matinal que eles fazem, né? Porque no livro a Percy fala que do nada o Sam começou a correr, e aí naquele verão que ela vai pra lá, ele fica convencendo ela a correr com ele, e ela topa de fazer essa corrida, né? E depois eles dão um mergulho ali no lago. Mas, no momento ali da corrida, tem uma música, pra quem não sabe, faço análise também das músicas que tocam no episódio, porque eu acho que as músicas fazem muito sentido, especificamente com essa série, tudo é muito bem encaixadinho, então eu vou ler a letra da música aqui pra vocês. O nome da música é What If I Love You, que significa E Se Eu Te Amar? E ela é assim: eles dizem que é uma vez na vida, você só tem um, então acho que não vou ter mais nenhum na vida. Você está indo muito bem. Eu sabia que você estaria. Aposto que ela está bonita essa noite. Sim, todo mundo conhece você na cidade, cada rua trazendo de volta uma memória. Gostaria de encontrá-la acidentalmente, ainda procurando por seu carro. Apenas me mate. A essa altura, eu já deveria estar bem. Isso é fácil pra você dizer. E se eu te amasse? E se eu te amasse até demais? E se eu te amar? E se eu te amar até demais? Dizem que é um em uma vida, mas será que realmente conta se você ficar tipo, deixa pra lá? E eu estou sendo muito gentil, largando tudo só pra vê-lo essa noite. A minha interpretação dessa música é a seguinte: eu acho que ela é muito para a Percy e pro Sam também. Eu falei aqui nos outros vídeos que eu falei, né, de algumas músicas, que a grande maioria das músicas eu sinto que é muito no ponto de vista da Percy, como se fossem os sentimentos dela pro Sam ecoando ali nas músicas, né? Só que essa música aqui, especificamente, eu acho que é muito para os dois, porque fala momentos assim, e se eu te amar? E se eu te amar até demais? Os dois estão nessa dúvida. Eles sabem que existe um algo a mais ali entre os dois, mas nenhum dos dois tem coragem de realmente dar o próximo passo, sabe? E fala que, por exemplo, né, dizem que é um em uma vida, que é, no caso, seria um amor pra vida toda, né? Mas será que realmente conta se você ficar tipo, deixa pra lá? E esse ponto, nossa, essa frase é tão, o Sam, pra mim, é tão claro, sabe? Porque ele quer muito, mas ele vai deixando pra lá porque ele acredita que vai ter um momento específico, um momento ideal que vai fazer sentido pra que eles fiquem juntos, sabe? Então, nossa, gente, essa música, a hora que eu li a tradução, eu falei, uau! Foi a escolha de música perfeita pra esses dois. E ainda nesse flashback, a gente vê a Percy começando a treinar pra atravessar o lago, né, pro outro lado.
porque ela quer se desafiar, né? Ela entende ali o negócio da corrida com o Sam, ela fala que entendia ele, mas que aquilo não era pra ela, que ela queria fazer uma outra coisa, que ela queria se desafiar de outra maneira, e ela decide que vai atravessar e ele vai ajudar ela, né? Então mostra ali eles dois treinando pra aquilo, e também tem mais uma música tocando que eu preciso ler a letra dela aqui pra vocês. O nome da música se chama Nice to Meet You, que é tipo prazer em conhecê-la, de uma maneira assim mais informal. E a letra da música é a seguinte: eu gosto do jeito que você fala, gosto das coisas que você veste. Quero seu número tatuado no meu braço, eu juro, porque quando amanhã chegar, eu sei que você não estará lá. Toda vez que eu me viro, você desaparece. Eu quero te surpreender, só vem comigo, eu juro. Eu vou te levar a um lugar quente, você sabe que eu amo o mar. Porque quando amanhã chegar, eu sei que você não estará lá. Toda vez que eu me viro, você desaparece. Eu tenho amor pra te dar, eu tenho amor pra te dar. Prazer em conhecê-la, eu tenho amor pra te dar. Eu tenho amor pra te dar. E aí, a minha interpretação, tá, gente? Eu gosto sempre de trazer a minha interpretação aqui das músicas. Eu sinto que essa aqui é uma música que seria mais do ponto de vista do Sam, porque ele enxerga um outro ponto na Percy, sabe? Ele enxerga um outro lado dela, que apesar de ela sempre ter sido destemida, corajosa, sabe? De fazer, assim, as coisas e ser muito impulsiva, ele estava conhecendo um lado dela diferente, sabe? E ali nas entrelinhas era uma maneira dele demonstrar que amava ela, porque ele estava ajudando ela a superar esse desafio que ela tinha colocado, sabe? Então, enfrentar esse desafio e concluir ele estando ali do lado dela o tempo todo, sabe? Prestando todo o suporte, dando o Gatorade pra ela, exatamente como é no livro, né? Então, eu acho que faz muito sentido essa música, assim, que é quase como eles estivessem se reconhecendo de novo, assim, sabe? E no momento que fica falando, né, eu tenho amor pra te dar, eu tenho amor pra te dar, definitivamente é muito os dois, assim, mas eu acho que essa cena, todo esse momento, ele é muito do ponto de vista do Sam, assim, sabe? A cena, do jeito que ela acontece, eu acho que é muito sobre isso, assim, desses dois. Mas quando a gente volta ali pro agora, o que tá acontecendo, rola que os meninos, né, os irmãos ali, estão tendo problemas com essa situação de a Percy ficar com o restaurante. Gente, o meu ponto de vista, nenhum dos dois queria o restaurante. Eu não sei por que eles deram tanto piti. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que era uma coisa que era relacionada à mãe deles, que era relacionada ao pai. Então, a família construiu aquilo, os dois tiveram uma relação complicada com a Percy e aquilo ficar pra ela. Então, eu entendo em parte, sabe? Mas eu realmente acredito que eles agem muito como dois crianções, assim, dando piti. Mas no meio da conversa deles dois ali sobre, né, quem vai ficar com o restaurante, se vão tentar contestar, e no final das contas eles decidem que eles vão tentar contestar o testamento da mãe deles. Enfim, eu acho que é direito deles. Mas no meio dessa conversa, o Charlie conta pro Sam coisas que o Sam não sabia, né? E aí já começam as revelações que eu falei pra vocês. Que ele fala que o Sam não sabia como que a mãe tinha realmente ficado depois que perderam o pai, né? E aí o Sam fala, ela ficou bem, ela continuou trabalhando, ela estava de luto, mas assim, nada de extremo e tal. E o Charlie fala que ela não estava nem um pouco bem, que tinha dias que ela nem queria sair do quarto, ou que ela não queria comer, e que ele teve que ficar responsável pelo Sam muito cedo, assim, né? Até falar, ficou fazendo ali o circuito de cada dia, cada hora, cada refeição do dia comia um cereal diferente, porque era o que ele conseguia oferecer pro Sam ali, porque eles eram duas crianças ainda, né, quando o pai deles faleceu, e a mãe deles não estava em condição, e o Charlie ficou cuidando da situação para que a mãe ficasse bem e para que o Sam não soubesse de tudo, para que aquilo não afetasse tanto assim o Sam. E aí eu não consigo pensar em outra coisa além do que é conhecido como esse fardo do irmão mais velho, né? De tentar deixar tudo mais apaziguado possível para a família e para os irmãos mais novos, carregando um fardo muito grande que às vezes nem é do irmão mais velho, não é daquela pessoa, mas toma essa posição para tentar proteger quem ama, né? As pessoas que ali que aquela pessoa se importa e tal, e eu entendo isso muito. Eu sou uma irmã mais velha. Então, por isso, eu consegui identificar esse padrão, assim, gente, muito rápido. Foi instantâneo, assim, quando eu vi a cena. Não sei se foi proposital, tá? Mas eu realmente senti muito isso, assim, e é muito pesado, é um fardo muito pesado. E a gente vê que o Charlie, ele é ressentido com isso, sabe? Tem gente que fica, tem gente que não, por ter atitudes, assim, na vida mesmo.
mas eu sinto que ele fica, tanto que ele joga na cara, né, do Sam, ali que ele fez tudo aquilo, mas que a mãe sempre tomava decisões erradas. Inclusive, isso é uma coisa desses dois, desse episódio que me irritou bastante, essa coisa deles quererem ficar jogando pra Sul as decisões que ela tomou, que ela sempre tomava decisões erradas, ela não tomava boas decisões, blá blá blá, só colocando em cima dela, sendo que eles que não queriam lidar com a realidade ali do que estava acontecendo também, sabe? Eles também não queriam se responsabilizar por coisas que tinham feito. Então, é muito hipócrita, no final das contas, os dois ficarem empurrando as coisas pra mãe, quando claramente eles tiveram decisões muito piores do que ela, sabe? Ela era uma mãe solteira, que tava criando 2 adolescentes ali sozinha, um negócio, tinha acabado de perder o marido, então não dá pra ficar culpando muito a pessoa que tá numa situação dessa, sabe? Então eu acho que eles são bem cruéis nesse ponto, assim, sabe? E aí, gente, eu quero falar aqui rapidinho, eu tô gravando esse vídeo já, tem quase uma semana aí que a série lançou, e eu tenho visto algumas coisas que a galera tem falado pela internet, falando que estragaram os personagens, muita gente falando que não gostou do Sam. E eu já falei isso aqui num outro vídeo, mas eu vou reforçar. A gente não tem o ponto de vista do Sam no livro e nem o do Charlie. Então, a gente não sabe o que acontece. Tem, acho que uns 2 ou 3 momentos no livro, se eu não me engano, que rola uma conversa entre o Sam e o Charlie, que a gente não escuta, porque a Percy não tá perto. Tudo do livro é do ponto de vista dela. E dá pra entender que eles discutem o tempo todo, que eles são muito diferentes o tempo todo. O Charlie dá várias broncas no Sam o tempo todo, mas a gente não sabe exatamente o que é. A gente entende pelo contexto do que a Percy enxerga. Então eu acho que eles trouxeram uma luz pra isso, e eu não duvido realmente que se a gente tivesse o ponto de vista deles no livro, seria exatamente desse jeito. Porque, querendo ou não, tudo que a gente vê deles é de uma maneira um pouco mais romantizada da visão da Percy, sabe? Então, é sempre bom lembrar disso quando a gente tá assistindo adaptações literárias. Se existe o ponto de vista dos dois, é uma coisa, a gente tem a cena um pouco mais completa. Se existe só de um lado, o outro lado a gente não conhece 100%, então não dá pra julgar. Jamais teria esse tipo de atitude. A gente literalmente não tem como saber, tá? E eu sou uma pessoa bem chata com adaptação literária, mas eu preciso dizer que realmente esse livro falta muito desse lado, sabe? Então não me incomoda, me irrita, porque foram 2 crianças ali culpando a mãe por tentar fazer o melhor pra eles, assim, sabe? Mas é um fato de, tipo assim, na minha cabeça, a relação deles já seria desse jeito quando eu terminei de ler o livro. Então não me surpreendeu tanto, me irritou, mas não me surpreendeu. Mas saindo um pouquinho dos irmãos agora, vamos falar sobre a Percy e Delilah e Chantal, que viraram um trio de amigas, gente. Eu achei isso, assim, bem inusitado, mas acho interessante. E isso acontece porque a Delilah tá querendo comprar o restaurante da Percy, né? Ela quer ter alguma coisa que é dela ali, né? Porque o marido tá querendo separar com ela, a gente já sabe disso. Ela fala isso no episódio 3. Então, ela tá tentando ter alguma coisa que é dela, totalmente dela, sem ser necessariamente com o dinheiro do marido, enfim. E ela queria fazer ali, transformar o Tavern numa coisa super moderna e tal. E ela vai até a Percy com essa ideia. A Chantal acha legal, mas a Percy não quer. Ela quer que continue com a vibe intimista que sempre teve o lugar, sabe? E a Percy, ela fica ali, durante esse episódio, ela fica se questionando se ela deveria ficar na cidade, se ela não deveria ficar na cidade, se ela quer o restaurante, se ela não quer o restaurante. Isso faz ela voltar pro lugar onde ela se sentia muito segura, que é a antiga casa dela, que tá prestes a ser demolida, e ela invade a casa dela. Gente, essa cena é muito engraçada, porque parece muito, muito, muito daqueles filmes, assim, besterol, de comédia, que a gente assistia de tarde, assim, a cena dela invadindo ali a casa, e as meninas também. E aí, dentro dessa casa, acontecem várias revelações, tá, gente? Várias mesmo. E algumas dessas revelações são as seguintes: a Delilah fala pra elas, né, que o marido dela não tá querendo ficar mais com elas. Vale ressaltar que elas já estão bêbadas ali naquele momento. Então ela fala que o marido não quer mais ficar junto, né, que ele tá pedindo divórcio. E aí elas falam: ai, mas você tava falando tanta coisa. Ela: não, era tudo mentira. E aí ela vai e ela se abre com elas. E aí ela tá falando sobre casamento. Isso faz com que a Chantal também fale sobre a situação dela, que ela fala que ela acha que ela não quer casar, que ela tem medo que isso atrapalhe a vida dela, que atrapalhe o trabalho dela, que ela tanto ama, porque ela não quer abrir mão disso, sabe? E aí, gente, sobre a Chantal, eu já falei isso aqui em outros vídeos, eu realmente acho que toda a história dela com o noivo dela é muito pra ela ter essa jornada de entender que eles são muito diferentes. Não é que ele não seja um cara bom, não é que ele não seja um cara legal. Ele só é um cara dependente e ela é muito independente. Esse relacionamento nunca daria certo, assim, sabe? E eu acho legal esse momento de confissões que elas têm umas ali com a outra. Mas a que mais me pega
é a confissão que a Percy faz, né? Na verdade, a realização que a Percy tem ali naquele momento, porque ela acha os antigos contos dela estavam lá na casa, né? Estavam lá em caixas que provavelmente devem ter ficado perdidas ali na mudança. Mas é o que ela fala sobre esses contos, assim, né? A realização que ela tem, que ficou muito na minha cabeça. Que ela olha e fala, cara, esses contos, muitos deles nem eram tão bons, mas eu tinha muita coragem. O que foi que aconteceu? E aí, a cena já corta pro flashback de ela indo atravessar o lago ali, né? Antes de falar sobre a travessia do lago, eu só quero falar sobre essa cena porque eu acho que ela define muito bem o que aconteceu com a Percy. Ela era uma menina muito confiante, segura de si, e ela se tornou uma pessoa muito insegura por conta da relação dela com o Sam. Já falei isso aqui em outros vídeos também, que eu fiz das análises, que começa a se desenhar um pouco, assim, nessa insegurança da Percy, mas aqui nesse episódio a gente entende o que aconteceu, o que se quebrou dentro dela. E eu acho interessante como eles colocaram, né, justamente ela falando, eu tinha tanta coragem, o que foi que aconteceu? E aí mostra ela tendo uma coragem absurda quando era mais nova, de atravessar o lago, e o que aconteceu em seguida disso, explica o que aconteceu pra ela perder um pouco dessa coragem, mas a gente já vai chegar nessa explicação, tá? Prometo. Mas antes, vamos só falar desse flashback rapidinho, porque acontecem coisas muito importantes, como a travessia da Percy, né? Ela consegue fazer ali a travessia completa, tem aquele momento super fofinho ali dela com o Sam, ele dando ali um apoio pra ela, né? E falando que ela conseguiu e tal, que ela ficou muito bem. Eu achei essa cena muito similar ao livro, eu achei que ficou muito legal, assim, da maneira que eles fizeram. Mas esse não é nem de longe o momento mais importante que acontece nesse flashback, porque finalmente temos o primeiro beijo de Percy e Sam, e é feito da melhor maneira possível, porque eles estão ali estudando e lendo ali, né? Ele tá lendo sobre anatomia, e aí ela fica ali cutucando ele, assim, né? Aquela coisinha de tipo, ai, você não vai me dar uma atençãozinha aqui, não? E aí ela começa a dar uma provocada nele, assim, sabe? Tipo, ai, o que é que você tá aprendendo aí nesse seu livro? Gente, isso é muito, muito parecido com o livro. E aí eu queria falar só uma coisa que tem no livro, né? Que obviamente a gente não tem como ter ali na série, que é o pensamento da Percy. Porque nesse momento que ela fala pra ele, e aí ele fala assim, isso aqui é o seu tornozelo, isso aqui é o seu joelho. E aí ela fala, tipo assim, ai, nossa, você aprendeu só isso? Acho que eu vou precisar, tipo, de outra pessoa pra me ensinar. Tem um complemento dela que está passando dentro da cabeça da Percy que eu preciso falar pra vocês, que ela fala que ela percebeu ali que quando ela citava pro Sam que ela ia pedir pra outra pessoa fazer alguma coisa com ela ou encostar nela, ela sabia que ele ficava com ciúme, que ele ficava assim, ó, mordido, e ele fazia na hora. E é exatamente isso que ele faz, que ele começa a subir assim a mão pela perna dela e tal, até chegar assim muito perto um do outro e eles se beijarem pela primeira vez, que foi assim, incrível. Falei aqui no final, né, do episódio 3, que a gente tem um momento de super química dos dois ali, né, quando ela vai cozinhar com ele e tal, mas esse momento também já dava pra ver ali que eram dois adolescentes com química absurda. E aí, gente, obviamente que nesse momento tinha que estar tocando uma música, é uma música da Lana Del Rey, que se chama West Coast, e eu vou ler uns trechinhos dela aqui pra vocês, porque eu acho que se encaixa bem ali na situação que tá rolando entre a Percy e o Sam. A música fala assim, lá na costa oeste, eles têm um ditado, se você não está bebendo, então não está jogando. Mas você tem a música em você, não tem? Lá na costa oeste tenho a sensação de que tudo pode acontecer, e é por isso que estou deixando você por enquanto. Garoto triste, sim, você. Você está se apaixonando intensamente, eu te afasto, sou quente ao toque. Você diz que sente a minha falta, e eu quero dizer que sinto muito a sua falta. Mas algo me mantém silenciosa, estou viva, estou exuberante. Seu amor, seu amor, seu amor. Eu posso ver o seu amor balançando, seu cigarro está em chamas, e suas mãos pra cima na varanda, e eu estou cantando, oh querido, eu estou apaixonada. E a música fala isso mais várias vezes, né, tipo, eu estou apaixonada, e eu sinto que essa música, ela vem pra ambientar também, porque ela é uma música muito boa, mas eu também sinto que ela vem quase como um presságio de que, tipo assim, aquilo ali tava acontecendo, mas não ia dar certo, principalmente quando fala que, né, que tudo pode acontecer e é por isso que eu estou te deixando por enquanto. Então, é muito, gente, isso é muito o que acontece ali. Porque apesar de o Sam ceder,
Ele sabia dentro dele que não era o momento que ele achava ideal pra ele e a Percy ficarem juntos. O que, assim, eu não concordo muito. Eu acho que o Sam tem muito essa coisa do momento ideal, da coisa perfeita, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo ele também não dá uma cortada de fato na Percy até esse momento ali que acontece, mas logo em seguida você vê que as coisas já não vão indo pra um caminho muito bom. Por quê? O Sam tem muito isso dentro da cabeça dele, como eu falei pra vocês. E aí logo em seguida a Sue meio que entende que tá rolando ali alguma coisa entre os dois, né? Eles não se desgrudam mesmo, porque a Percy tá vivendo o sonho dela, ela queria muito que aquilo acontecesse o quanto antes, mas a Sue vem trazer ali conversas com eles, aí ela tem aquela conversa, né? Ai, vocês vão querer fazer coisas, né, e tal, mas ainda não é momento. Mas eu também queria falar uma coisa pra vocês: não deixe que os sonhos de vocês fiquem de lado, porque quando a gente se apaixona, muitas vezes a gente deixa muita coisa de lado por conta disso. E aí, eu até acho que muita gente pode interpretar a Sue quase como uma vilãzinha, assim, nessa história, porque isso bate direto pro Sam, ele muda a expressão na hora que a mãe dele tá falando isso. Mas eu não acho que era muito por esse lado. Ela queria que eles continuassem sendo adolescentes, eles não poderiam deixar de ser adolescentes, esquecerem quem eles eram, as vontades deles. Eu entendo o que ela queria falar. Só que os dois, eles são tipo assim, 8 e 80. A Percy é, tudo bem, a gente lida com isso depois se acontecer. E o Sam, ele quer lidar com isso antes de acontecer. Então, o meio termo entre os dois não rola. E aí, dali, já começa a cagar com tudo desse relacionamento deles que nem começou ainda. Ainda nesse flashback, tem um momento ali dos dois que eles estão juntos. E o Sam fala pra ela que ele gosta dela, que eles gostam do que eles tiveram, mas que a vida ia ficar muito difícil, que, né, ia pro último ano da escola, muita coisa ia acontecer, muita coisa ia mudar, e achava que eles não deveriam ficar juntos, mas ele também não queria pedir pra que ela não ficasse com ninguém, porque não era da conta dele, ele não podia fazer isso, né, não podia pedir isso pra ela, porque seria muito errado, e realmente seria muito errado. E ela fica muito revoltada, porque ela fala pra ele que você tá tomando essas decisões assim, e você nem me pergunta, você nem sabe o que eu tô pensando, a gente não conversa. Ele toma a decisão e sai, sabe? Isso é uma coisa que me irrita muito no Sam. E isso tem no livro, sim. Pra quem não tá se linkando aqui muito com o livro e com a série, né, falando que mudaram muito, não tem especificamente essa cena desse jeito que ele fala, né, não é exatamente assim que acontece, tem em outra ambientação, mas essas coisas, essas intenções de o Sam tomar a decisão e só comunicar a Percy e ela que lide com essa situação, acontece várias vezes durante o livro, assim, sabe? Então eles têm uma dificuldade de comunicação muito grande, e é por isso que dá muito errado, tá, gente? Isso é muito claro pra mim. Assim que acaba esse flashback, a gente vê que o Sam vai buscar a Percy lá na delegacia, porque ela foi presa ali na casa dela, né, que elas invadiram a casa, então a polícia bateu lá e ela foi presa ali, né, ficou sob custódia, e ele foi lá pra buscar ela. E aí quando ela sai, ela fica muito confusa do que tá acontecendo ali entre os dois. Porque, gente, o Sam, ele tem, assim, uma facilidade absurda de confundir a cabeça da Percy. E aí, que eu tinha falado pra vocês, que entra a explicação do que aconteceu com ela, por que ela perdeu essa confiança que ela tinha, essa coragem que ela tinha, justamente por toda a situação dela com o Sam. Isso bagunçou ela demais, porque uma hora ele demonstrava que queria e no segundo seguinte ele demonstrava que não queria mais, assim, sem mais nem menos, assim, sabe? E isso também acontece no livro, tá? É exatamente dessa forma, assim, ele dá uma coisa e depois ele tira dela da maneira mais abrupta possível, assim, sabe? Mesmo sendo o Sam doce, fofinho, ele tá fazendo com uma boa intenção, só que causa um estrago muito grande na Percy, sabe? E ela fala pra ele, não, eu não quero mais saber de nada, tipo, me deixa, você não sabe o que você quer, você fica me dando esses, sabe, cada hora você me dá um sinal diferente, eu não aguento mais, tipo, chega, eu vou embora daqui e fé, vou deixar o Tavern aí pra vocês e se vira, não quero mais saber de nada. E eu acho ótimo que ela faz isso, porque o Sam precisava desse ponto, assim, de, tipo, alguém dar uma lapada seca na cara dele, pra ele entender que, tipo assim, cara, não é simplesmente eu saio tomando as decisões, eu vou atrás de você quando eu quero e não vou quando eu não quero, e aí você vai ficar lá sempre disponível pra mim.
não é isso que tem que acontecer, sabe? Então eu gosto realmente que a Percy dá essa nele e ela vai até o Tavern e ela liga pro pai dela. E eu falei isso, se eu não me engano, é no primeiro episódio que ela liga pra mãe dela, ou é no segundo episódio. A mãe dela fala pra ela sair correndo de lá, pra ela ir embora, pra largar pra lá, que aqueles meninos fazem muito mal pra ela, que aquele lugar faz muito mal pra ela. E eu simplesmente amei que a gente tem um paralelo com o pai dela, que é o extremo oposto. Ele fala que ela não deveria ir embora, né, porque ela fala que ia deixar o restaurante pros meninos, que ela não queria se envolver com isso, né, e ele traz esse contraponto pra ela, mas e se você ficasse? O que aconteceria? Seria tão ruim assim você ficar? Você acha que seria um problema tão grande assim? Daqui a pouco eles vão voltar pra vida deles. E você vai poder ficar com um restaurante que é seu. A Sue te deu porque ela te amava. Ela me ligou anos atrás pra falar sobre você, que tinha visto que o seu conto saiu, sei lá em que revista. Então é uma relação de muito mais afeto do que é com a mãe dela, assim. Eu achei o pai dela um divo, eu amei essa conversa dos dois. Nessa conversa, ele fala uma coisa pra Percy que eu acho extremamente importante e que eu acho que cura uma coisinha dentro dela, né? Ele fala que ele acha que eles cometeram também meio que um erro de quando a Percy e o Sam brigaram de vez, assim, né? Terminaram o relacionamento, eles pararam de ir pra Bears Bay, eles também teriam errado, porque quando ela parou de ir pra lá, ela não perdeu só o Sam, ela perdeu uma parte dela também, porque ele nunca tinha visto ela tão inspirada quanto ela ficava lá, né? Tão alegre e tal, e tão criativa pra fazer as coisas dela, os contos dela. E ele fala que eles também meio que, ele pelo menos sentia um certo arrependimento, assim, sobre isso, né? Gente, eu gostei muito dessa conversa, tá? Muito mesmo, porque deu pra ver como que a Percy começou a enxergar as coisas de uma outra maneira só por conta dessa conversa com o pai, porque no final das contas ela sai, né, tentando ali deixar a chave no Tavern e ela decide que não, que ela vai ficar com a chave e que possivelmente ela vai ficar assim com o restaurante e fazer o restaurante ser dela, né? E aí o episódio termina com o Sam conversando com o Charlie, né, depois de ter encontrado a Percy ali na porta da delegacia e ela falar todas aquelas verdades ali pra ele saiu irritado e aí falou que eles realmente deveriam contestar o testamento da mãe deles e que a única pessoa que tinha sido uma constante na vida dele tinha sido o Charlie, né, que a única pessoa que ele poderia confiar seria o Charlie. E aí, gente, pra mim, já tava dando uma brecha, assim, muito grande, mas aí pra mim já ficou claro, tipo, ok, eu realmente acredito que o Sam não sabe do que aconteceu, porque pra quem não sabe, gente, existe esse segredo entre a Percy e o Charlie. E aí, no livro, quando a Percy vai falar isso pro Sam, ele fala que ele já sabia, que o Charlie tinha contado pra ele há anos atrás, então ele já tinha absorvido tudo. E aí, em alguns momentos desses primeiros episódios, eu falei, cara, não faz sentido. E quando ele fala isso, que a única constante tinha sido o próprio irmão, e que ele só podia confiar no Charlie, eu falei, definitivamente, ele não sabe da história toda, ele não sabe o que aconteceu entre a Percy e o irmão dele. E bom, o saldo final desse episódio, eu poderia dizer que é um episódio que eu gosto, porque, como eu falei, tem essas revelações, tem a união das meninas que começa a se fortalecer, né, elas começam a virar um trio ali, o que eu achei, assim, extremamente legal, mas é um episódio também que começa a ficar bem tenso, porque a gente começa a entender quando que a Percy começou a se perder dela mesma por conta desse relacionamento, que acabou que o que a Sue tinha falado, né, pros dois, pra não deixarem os sonhos de lado, né, porque se apaixona, você se perde e tal, aconteceu com a Percy principalmente, com o Sam também, mas eu acho que são em proporções bem diferentes, assim, dos dois, mas é um episódio que eu gostei, tá? Eu gosto de como eles fizeram os flashbacks serem muito similares com as cenas originais que existem no livro, né? Pra mim, todos os flashbacks praticamente dessa série, eles foram muito bem feitos, assim, e mudaram poucas coisas, sabe? Eu acho que as coisas que estão acontecendo no agora, no presente, assim, são bem mais diferentes, mas as coisas que são dos flashbacks, elas estão bem reais, assim. Então, eu gosto da cena do primeiro beijo deles, eu acho que ficou muito incrível mesmo, assim. A química funcionou muito bem. Mas, enfim, essa foi a análise do quarto episódio. Antes de vocês esperarem, a análise do quinto episódio já vai estar disponível, então não se esquece de se inscrever aqui e ativar o sininho de notificação pra não perder. Mas é isso, um beijo e até o próximo vídeo.